Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esse texto está inserido didaticamente no meio de dois textos muito importantes. O capítulo 3, no versículo 1 até o 13, fala sobre os ministérios da igreja, sobre os líderes, como devem ser os obreiros, eles devem ser hospitaleiros, e do bem, honestos, íntegros e tudo mais. E esse texto que nós vamos ler está entre isso e entre a realidade dos últimos dias. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, difíceis, complicados e tal. E no meio desse, entre o ministério, como tem que ser, e a realidade da igreja no tempo do fim, está o texto que eu quero ler com vocês. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Amém, irmãos? Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Hoje nós vivemos o fenômeno dos sem igreja. Primeiro, precisamos definir esse termo aí, né? Os desigrejados. O que é um desigrejado? Não é uma pessoa que está sem igreja procurando um lugar para congregar. Mudou de cidade, aí por motivo de trabalho ou coisa parecida, não está congregando, está procurando uma nova igreja, ou então mudou de bairro. Não é disso que a gente está falando. Os desigrejados é outra coisa. O desigrejado hoje é um militante contra a igreja institucional. Isso é uma realidade, tá? Eu trabalho com isso. E por que essa turma é perigosa? Porque estão crescendo. Porque estão crescendo. As redes sociais dão vez e voz para essa turma que tem como finalidade básica, basilar, desencaminhar servos de Deus. Isso é um fato. Esse termo, desigrejado, que é um termo estranho para nós em português, ele vem da palavra em inglês unchurched, que significa o sem igreja, o que não está dentro da igreja. E significa pessoas que são cristãs, mas que não querem mais seguir um rebanho, não querem mais pertencer a uma igreja. De acordo com o IBGE, em 2007, ou melhor, em 2003, 0,7% dos cristãos se diziam não frequentadores de igreja. 2007, tá certo? Em 2003, me perdoe, em 2003. Em 2009, esse número passou de 0,7% para 2,9%. E, de acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, de 2009 para 2019, esse número cresceu 750%. No mesmo período, a denominação que mais cresceu, segundo o IBGE, foi a Assembleia de Deus, cresceu 24%. E os desigrejados, 750%. Então, eu estou dizendo, é um perigo porque está crescendo. As redes sociais estão dando voz a esse pessoal, estão dando vez a esse pessoal. Hoje, vamos falar em números aproximados, beleza? Em números aproximados, estamos falando de alguns milhões de pessoas que se apresentam como cristãos,
se apresentam como evangélicas ou coisa assim, porém não suportam congregar. Não é que não gostam, não são contra congregar. Não é que ele está sem congregar por algum motivo, mas ele é contra, ele é um militante que ataca a igreja. Tá certo? E a verdade é que, vocês me conhecem, eu vou jogar muito limpo aqui. É que alguns têm lá suas razões para estarem decepcionados. Tá? Foram explorados, ou foram humilhados, ou foram ignorados, ou foram excluídos, ou foram, enfim, espoliados de alguma forma, envergonhados publicamente, sei lá. E por esse motivo deixaram de congregar. Então, eu tenho estudado sobre isso nas últimas semanas e percebi que o grande argumento dessa turma, que não quer saber da igreja, está sustentado sobre um tripé. Aqui essa câmera me filmando tem um tripé, 3 pernas que seguram, que dão essa base. E o tripé, para a pessoa se tornar um desigrejado, são o seguinte: primeira parte do tripé, heresias teológicas. Então o cara começa a congregar e começa a perceber que o que ele está ouvindo não bate com o que a Bíblia diz, e aí ele fala, vou sair. É uma primeira parte. A segunda, falhas humanas. Alguém falhou com alguém, ou com ele, ou com outrem, e por conta disso, ele diz, já que esse pastor falhou comigo, ou com a minha esposa, ou com o meu filho, ou com o irmão que eu tenho empatia, ou o pastor falhou com alguém. E é uma outra percentual importante para a pessoa se tornar desigrejada. E a terceira parte desse tripé pode ter outras causas, tá, gente? Eu estou colocando em 3, eu estudei bastante sobre isso, eu estou dividindo em 3. E a outra parte é devido aos escândalos. Não é? Então, uma coisa moral, uma coisa imoral, o pastor roubou, o irmão tomou a mulher do outro, sei lá, alguma coisa moral, né? Que eu vou colocar aqui na conta do escândalo. Então, o que faz uma pessoa se tornar desigrejado está sustentado em um tripé, que são heresias teológicas, falhas humanas e escândalos. Né? Então, preste bem atenção e perceba, quando você vai conversar com alguém que é desigrejado, que milita, né, contra a igreja, perceba que o argumento do cara, o argumento do desigrejado, geralmente está debaixo de um desses 3, está debaixo do guarda-chuva desse tripé aí que eu estou falando para vocês. Né? Ele deixou de congregar por não concordar teologicamente com alguma coisa. Ele deixou de congregar porque foi machucado por alguém, ouviu alguém sendo machucado, e talvez isso seja legítimo. Tanto um quanto o outro, os 3 podem ser legítimos, entendeu? Pode ter razões mesmo legítimas. Ou ele não vai mais à igreja devido a escândalos que aconteceram. E, geralmente esse grupo se apoia em um desses 3 pontos, que eu estou chamando de tripé, né, dos desigrejados, e depois da decisão de deixar a igreja, ele começa a ficar em casa, não sei o quê, você vai visitar, não quer, meu irmão, vamos tomar um café, não, eu tenho que pensar, um tempo para mim, conversinha, tal, e aí, no day after dessa história, ele começa então a buscar bases bíblicas para sustentar esse comportamento como sendo o certo. É o próximo passo. Um parênteses aqui na introdução. Esse mesmo caminho que eu estou falando, ele se decepciona com alguma coisa, para de congregar e depois começa a se blindar das pessoas, porque a igreja é um negócio que todo mundo quer visitar, você está com da saudade do irmão ou da irmã, você quer ir junto, quer ver o que está acontecendo, aí ele começa a se blindar. E o próximo passo ele começa a procurar na Bíblia bases para dizer que o comportamento dele é o certo e que está todo mundo errado, e é ele que está certo. Bom, como isso está crescendo, e eu já mostrei com números do IBGE no início, os argumentos teoricamente bíblicos estão disponíveis para todo mundo. Então, eles não precisam nem procurar muito, ele vai lá e busca e pega os argumentos já prontos e começa a usar. Esse caminho, abrindo aqui um parênteses, como eu disse no início, é o mesmo caminho, guardadas as devidas proporções, por favor, é o mesmo caminho que o homossexualismo tomou. Vamos lá, não estou dizendo que quem é desigrejado é gay, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o comportamento. Primeiro, os homossexuais se
se sentiam errados pela opção sexual. Quando você pregava o evangelho, quem é crente há muito tempo sabe disso. Né? Tinha um gay no bairro, ele sabia que ele estava errado, então ele não... Né, e tal. Depois vem a fase de se assumirem como tal. Depois vem a fase do orgulho. Existe uma publicidade em cima disso. Milhões de reais pagos com o nosso dinheiro para financiar o tal do orgulho gay. Você tem que ter orgulho de ser assim. É uma fase também. Tá? E depois vem a luta para provar que existe base bíblica para aquele comportamento de gay, por exemplo. É essa fase que nós estamos vivendo já agora. Tem pastores gays, igreja de gays. Uma igreja evangélica que é formada, e o pastor é homossexual, casado com outro e tal. Eu sou pastor, mas a Bíblia não combate isso. Combate, mas eles passaram por essas fases. Eu não sei se estão me fazendo entender. Eu não estou colocando o gay com o desigrejado como sendo uma mesma pessoa. O que eu estou dizendo é que o comportamento é esse. Você se afasta, você fica envergonhado, depois se assume, depois busca na Bíblia argumentos para legitimar aquele comportamento, e aí você se firme, agora quem está certo é você e está todo mundo errado. E agora que a gente identificou esse tripé básico, não sei se você concorda ou não, mas se você discordar, pode perguntar, ou pode, vocês me conhecem. Vamos tratar algumas situações recorrentes dos desigrejados. Tá? Isso tem lá suas exceções, mas as exceções estão na casa de menos de 10%. Vamos lá. Não são grandes leitores da Bíblia, esse pessoal. Né? Não fazem cultos. Eles falam, não precisam tiver 2 ou 3, mas eles nunca se reúnem para nada. É só conversa, é só blá, blá, blá. Entendeu? Não, onde tiver 2 ou 3 reunidos, não precisa de igreja, não precisa de instituição, porque a igreja somos nós, aquela conversa, só que eles não congregam, nem cultuam, não ganham almas, não oram. Pastor, mas tem gente que... É verdade, tem alguns, mas é um percentual extremamente pequeno, tá certo? Não se envolvem com nenhum projeto do reino, nada, não se envolvem com nada, não se envolvem financeiramente, pessoalmente, são orgulhosos, são altivos. Quando você vai falar com eles, você percebe que tem um pedestal que ele está lá em cima e você está lá embaixo. Criticam tudo que a igreja faz. Isso é uma base. Tá certo? E sobre esse assunto, eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a religião verdadeira. O primeiro é uma pergunta. Eu nunca fiz isso, hoje eu vou fazer assim. O primeiro é uma pergunta. A religião verdadeira sai da falsa ou a falsa sai da verdadeira? Qual que é a opinião sua? Vou repetir, calma. Não se manifesta assim ainda. Pensa na pergunta. Você acha que é possível um crente verdadeiro sair de uma religião falsa? Ou é mais fácil uma religião verdadeira produzir um crente falso? Essa que é a pergunta. A religião verdadeira sai da falsa ou a falsa sai da verdadeira? E aí? Paulo diz que os dois estão certos. Eu concordo. Eu concordo. Historicamente falando, vamos lá. Eu acho que eu nunca coloquei um ponto de interrogação num tópico do sermão, ainda mais no primeiro. Então, eu sou novo nisso. Vamos lá, vamos com calma. Mas eu fiz essa pergunta para provocar você a pensar. Você acha que a religião verdadeira saiu da religião falsa ou que a falsa saiu da verdadeira? É só pensar um pouco. Bom, o cristianismo saiu da onde? Do judaísmo. Se você pensar soteriologicamente pela Bíblia, eu não estou falando pela sua confissão, pela Bíblia, soteriologicamente, a doutrina da salvação, qual das duas está certa? A soteriologia do judaísmo ou do cristianismo? Do cristianismo. Mas o cristianismo está certo, mas saiu do judaísmo. Só que aí você vê que as testemunhas de Jeová, que são um povo que conta hoje quase 7 milhões de seguidores no mundo, eles saíram historicamente de dentro do cristianismo e se constituem na seita mais perniciosa
da fé cristã. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: tudo que uma testemunha de Jeová crê como doutrina está errado. É verdade isso que eu estou falando. Tudo, qualquer coisa. Se uma testemunha de Jeová falar assim, vamos falar sobre Deus, o Deus deles está errado. Vamos falar sobre o diabo que eles falam está errado. Vamos falar sobre Jesus, o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. Vamos falar sobre o inferno deles não é o da Bíblia. Vamos falar sobre o céu da testemunha de Jeová só cabe 144 mil, não é o da Bíblia. A Bíblia da testemunha de Jeová, a Bíblia da testemunha de Jeová não é a Bíblia. Então, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo crasso, uma seita pseudo-cristã diabólica, que são as testemunhas de Jeová, só para dar um exemplo. As testemunhas de Jeová saíram de onde? De dentro do cristianismo bíblico. De dentro do cristianismo bíblico. Então, a verdade é que essa pergunta não tem uma resposta certa ou outra errada. A igreja é viva, sim ou não? E como todo organismo vivo, ela é dinâmica. Ou seja, ela pode crescer, porque é vivo, pode crescer. Pode não crescer, pode adoecer, pode se multiplicar, pode morrer, inclusive. É um organismo vivo. Então veja com cuidado essa questão, porque em se tratando de coisas espirituais, não existe somente uma resposta taxativa ou certa. Tem casos e casos. É o paradoxo daquela propaganda que tinha, Tostines, que vende mais que o fresquinho vende mais. Lembra desse paradoxo? É mais ou menos isso. Então, seja como for, existe sim um padrão nas escrituras. O grupo menor, presta atenção comigo, o grupo menor, geralmente é o grupo de fiéis, que está contido num grupo maior de fiéis e infiéis. Eu vou tentar mostrar isso com textos bíblicos. Por exemplo, Mateus 13, 47. Coloca aí na Bíblia, ou põe aí na tela. Mateus 13, 47. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então, muito peixe. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos bons. Ou melhor, separarão os maus dentre os justos. E lançarão na fornalha acesa. Ali haverá pranto ou choro, depende da Bíblia, e ranger de dentes. Palavras de Jesus. Então veja, Jesus está dizendo que o reino de Deus é um montão de peixe. Tem peixe que presta e peixe que não presta. Pastor, como que eu sei o que presta e o que não presta? Então, nesse contexto, tem todo mundo lá, o que tem barbatana, o que tem escama, não sei o que lá. Não vou entrar nesse assunto. Mas a questão é, tem peixe bom e peixe que não é bom. Então, é um montão, e desse monte, o pescador tira um tanto, esses presta. E o que não presta, devolve para o mar. Quer dizer, um tanto menor que saiu de outro maior. Existe um padrão dentro do reino de Deus, onde o grupo menor é salvo e sai de dentro de um grupo grande. Por exemplo, Mateus 21, 12. Coloca aí, Mateus 21, 12 e 13. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Porém, vocês estão transformando num covil de salteadores. Então, o que Jesus está enxergando? Uma realidade onde a maioria, a multidão está corrompida. E Jesus está dizendo o seguinte: não, isso aqui está errado, vocês têm que sair fora, porque esse lugar é casa de oração. Então, a turminha da oração é menos. E a galera da religião era um monte. O menor contido no maior. Mateus 20, versículo 16. Os escolhidos saem de dentro dos chamados. Jesus falou, muitos são chamados e poucos são. Olha aqui para mim. Jesus falou isso 2 vezes em contextos diferentes. Essa frase, muitos são chamados e poucos são escolhidos, aparece em Mateus 20, 16 e em Mateus 22, 14. E os contextos são diferentes. Em Mateus 20, 16, ele fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E ele fala isso
Quando ele contou a parábola dos trabalhadores da vinha, onde o patrão paga o salário igual para todos, independente do tempo que trabalharam. E aí a maioria começa a reclamar, porque a maioria é a turma que entrou às 6, às 9, ao meio-dia e às 3. E esse pessoal começa a reclamar. E aí Jesus fala assim, então, mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É uma multidão pequena, contida dentro de uma multidão grande. O pequeno são os escolhidos e o grande são os chamados. Mas todos os escolhidos foram chamados. Todos os escolhidos foram chamados, mas nem todos os chamados foram escolhidos. E Jesus repete essa mesma frase em Mateus 22, 14, passa uma página para frente aí, quando ele conta a história de um cara, um rei, na verdade, um rei, que organizou uma festa, e os convidados não quiseram ir, então o rei fez uma festa, matou o boi, os bezerros, tem lá escrito lá os animais e tudo mais, e aí ele disse o seguinte, vão convidar o pessoal, e aí o pessoal deu desculpa e não foi. Aí ele falou assim, não, então vou mandar os meus servos pessoais para convidar os caras, e aí foram convidar novamente, e eles novamente não foram. E aí ele ficou bravo, o rei não gostou, e falou assim, então chama qualquer um, chama todo mundo, sai nas encruzilhadas e vai convidando até que a casa se encha. E aí ele mandou convidar todos, a sala ficou cheia de convidados, mas não estava trajado de maneira correta, e Jesus vai dizer mais uma vez, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então a resposta para a pergunta que eu fiz é a seguinte, parece que os verdadeiros saem de dentro dos falsos. Parece que a turma pequena sai de dentro da grande. O termo casa de Deus, no texto que eu li aqui, no nosso texto base, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, não é? Então veja, todos nós, eu falo nós porque eu me incluo, tá? Vamos lá. Eu já sabia desse texto, mas eu me incluo nisso. Todos nós falamos, não, igreja é quem a gente é, igreja não é o lugar, e tudo mais. Só que aqui, em Timóteo 3,15, igreja é o lugar também. Ele diz o seguinte, peraí, 3,15, se eu tardar, saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja. Então, o ambiente onde se reúnem os irmãos, que também é a igreja. Então, a casa de Deus comporta falsos cristãos e verdadeiros cristãos. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é porque você faz parte da igreja que você é salvo. Não é porque você está na igreja, tem carteirinha, documento e tal, que você é salvo. Entende? Então, a casa de Deus comporta cristãos verdadeiros, fato, mas também comporta falsos cristãos. E esse termo casa de Deus, aqui nesse texto, em especial em Timóteo 3,15, se refere ao local de reunião dos salvos. O local onde os salvos se reúnem também pode ser chamado de casa de Deus. E qual é, então, a nossa posição sobre isso? Pastor, então, peraí, a gente está entendendo que uma igreja verdadeira pode gerar crentes falsos. A gente está vendo que uma religião falsa pode gerar cristãos verdadeiros. E a gente está vendo, acima de tudo, que da multidão dos que são chamados servos de Deus, um dia Deus vai fazer uma seleção. Ele vai selecionar os verdadeiros e separar dos falsos. Isso vai acontecer. Mateus capítulo 3, versículo 10, porque o machado está posto na raiz da árvore, a árvore que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 3, versículo 12, porque ele tem na mão a pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Não sei se eu falei certo esse texto, mas eu acho que é esse texto aí, tá certo? Então, a igreja verdadeira é a que anda em comunhão e em obediência ao Senhor. Não importa de onde ela tenha saído, se você anda na obediência do Senhor, se você anda em comunhão com o Senhor, você é a igreja verdadeira. Alguns nasceram na igreja, foram apresentados, semana passada eu apresentei, retrasada, nós estamos na época de apresentar menino.
apresentando as crianças que nascem. Tá, apresentamos, e glória a Deus, maravilha. Alguns tiveram esse privilégio. Quem aqui nasceu e foi apresentado na igreja? Levanta a mão. Olha, tem uma galera. Outros nasceram para Jesus no presídio. E aí? Outros nasceram para Jesus na sarjeta, numa situação de rua. Aqui, dias atrás, o missionário Ferreira mostrou um rapaz que parece que ele evangelizou e o cara agora virou pregador. Vocês ouviram? Não foi aqui? Pronto, o cara na sarjeta, em situação de rua. Outros nasceram numa praça, nasceram para Jesus numa praça, está passando na praça, está lá o pregador, louco, batendo a Bíblia na perna, porque Deus, não sei o que lá. Sabe aqueles caras que a maioria dos crentes não dá crédito? Esses caras ganham almas para Jesus todo dia. E são pessoas que dobram o joelho no meio da praça, se entregam a Jesus e serão salvos no último dia se forem fiéis. Então não importa a origem, o que importa é o final. O que importa é o final. Às vezes, seu começo foi maravilhoso, glorioso, porque você pregou e você falou em línguas, você começou, e no dia que você se batizou, desceu uma pomba. Aí também não, aí já tem dono. Mas no dia que você se batizou, veio um sinal e não sei o que e tudo mais. Mas se hoje você está murcho, meu irmão, não significa muita coisa. Não é o jeito que a gente começa, mas é o jeito que a gente termina. Segundo ponto. Não deixe que erros institucionais te afastem da igreja bíblica. Não deixe que erros institucionais, erros da instituição, te afastem da igreja bíblica. Naquele tripé que eu falei no começo, esta é a principal desculpa que as pessoas dão para deixar de congregar. Então, pastor, mas as instituições têm erros? Tem. Essa igreja tem erros? Tem também. Toda igreja tem erro? Tem também, porque a igreja é formada de pessoas que são falhas, que amam a Jesus, querem servir a Deus da melhor forma, mas que são falhas, tá certo? Que são falhas. Eu tenho um costume de dizer para os alunos, às vezes na rádio, é o seguinte: irmão, você está procurando uma igreja? Esquece, para de procurar uma igreja perfeita. Para de procurar uma igreja perfeita, você não vai achar. É uma saga que não tem saída. Não tem como você achar uma igreja perfeita. E se você achar, pastor, mas eu achei uma igreja que fica lá numa montanha e o pessoal é uma bênção, a igreja é branquinha, pequenininha e está tudo certo. Achei. Então não vá. Porque o dia que você for, estraga tudo. O dia que você chegar lá e falar, eu quero ser dessa igreja, pronto, desgraçou tudo. Porque o problema é a gente. A igreja é formada. Tem a igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja espiritual, formada de todos os crentes, de todos os tempos, de todos os salvos, de toda a língua, tribo, povo e nação. E existe a igreja instituição. Existe a igreja institucional. Então, a principal desculpa para a pessoa deixar de congregar é a seguinte: eu acho que tem muitos erros. Então, se você anda pensando nisso, que a nossa igreja ou outra tem muitos erros, eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, você age assim com outras instituições? Por exemplo, vamos pensar no governo. A saúde. Não sou político, nem pretendo, mas vamos lá. Nós vemos muito descaso no SUS. Esses dias eu vi uma mulher que morreu na fila, outra que ganhou neném na calçada do hospital. Vocês viram a mulher que ganhou neném na calçada do hospital? Muito descaso com o Sistema Único de Saúde. Mortes, eu estou falando de morte, não estou falando de escândalo porque um xingou o outro, não. Eu estou falando de morte, pessoa que chegou lá e morreu na fila, morreu por falta de atendimento, tá certo? Falta de um bom atendimento, desvio de dinheiro, muita grana por parte da administração, médicos que recebem e não atendem, vão lá, bate o ponto e vai embora. Os caras ganham tipo 15 mil, 20 mil, aí vai lá, bate o ponto e vai embora. Vai atender no consultório pago. Olha o Fantástico, volta e meia aparece. Outros meios aí de mídia e tal. São muitos escândalos. A pergunta é, você deixa de procurar um médico por causa dos escândalos? Quando está ruim, está suando frio, então a pressão sobe. Você vai aonde? No médico.
E se você não tem convênio, vai onde? No SUS. Pastor, mas o SUS tem escândalo. É verdade, mas você deixa de procurar o serviço de saúde porque tem escândalo? A resposta é não. Vamos pensar na educação. Vamos pensar na educação. Nós vemos o tempo todo doutrinação partidária dentro das escolas. Tempos atrás eu fui convidado para participar de um fórum, porque ia ter uma votação para os vereadores aqui de Campinas, e eu não sei porquê, eles me convidaram para participar de um debate com vereadores aqui de Campinas, para falar, nem lembro o que era o assunto, para falar sobre escola sem partido, eu não lembro qual que era o assunto. Ideologia de gênero. E eu vim para cá defender a fé, lá na Câmara Municipal, na frente de vereadores, tal, funcionou, porque depois desse debate, o pessoalzinho da ideologia de gênero deu, acho que 15% só de voto, não passou, você está entendendo? Então, vamos falar de educação. Você leva o seu filho para a escola, e chega lá, ele é doutrinário, partidariamente. Você está entendendo? Lá também tem desvio de dinheiro, desvio de merenda, falta de recursos, falta de gestão com dinheiro, falta de material, falta de uniforme, Beleza. Isso acontece? Acontece o tempo todo? Ok. E você deixa de entregar o seu filho na escola? Porque acontece isso? Não. Você fala, então, já que estão roubando lá na escola, lá no MEC, não sei o que lá, então meu filho não vai mais estudar. Filhão, você tem 12, 13, não precisa mais estudar. Você faz isso? Não, você não está louco. Ou vamos pensar em segurança. Você deve saber que tem que tem muita corrupção, por exemplo, na polícia. Cara, tem polícia que é pior que o bandido. O cara é polícia civil e tem uma casa aqui, outra na praia que vale 1 milhão, e tem uma Hilux que vale 250 mil, e tem não sei o que, ganhando 7 conto. Mas como é que pode? E tem não sei quantas casas de aluguel, vocês conhecem ou não? Mas como é que pode, meu amigo, ter um relógio desse? Ter uma casa dessa? Porque ele poupa. Não, é porque ele rouba. Você está entendendo? Não são todos, claro que não são. Quero acreditar que a maioria seja honesta, íntegra e tudo mais. Mas tem policial que mata, que trafica, que trabalha para o crime organizado, que roubam. Dias atrás, não sei quantos quilos eu não lembro se era maconha ou cocaína, foram incinerar, tinha tijolo dentro. Os caras roubaram a droga. Para fazer o quê? Dentro do armazém lá da polícia. Agora, isso é um fato, sim ou não? É um fato. Ok. Mas, por causa disso, você deixa de procurar a polícia quando tem necessidade? Quando o ladrão está chegando lá na sua casa, você já pensa em que número? 190, meu irmão. Mas tem corrupção lá. A verdade é que a pessoa não age assim com nada, só com a igreja mesmo. Eu podia passar o dia aqui falando de outras instituições, na empresa onde você trabalha, onde você é funcionário. Tem coisa errada em todo lugar. Mas as pessoas não agem assim com nada, só com a igreja. Então, são apenas desculpas para não seguir mais o rebanho de Jesus. O fato, eu vou falar a verdade, como sempre. Alguns pastores de verdade não prestam. Tá certo? E isso acontece em todo segmento. Alguns mecânicos não prestam. Alguns médicos não prestam. Está aí médico acusado de estuprar não sei quantas mulheres. Alguns psicólogos não prestam, alguns delegados não prestam, alguns juízes, está aí a crise no judiciário no Brasil, não prestam. Alguns políticos não prestam, alguns amigos não prestam. Tudo isso é fato, simplesmente não prestam como gente. E vamos fazer o que diante disso? Deixar de procurar o mecânico? O carro começou a bater o motor, joga no lixo. Não. Pastor, mas pode ser que eu caia no mecânico e me engane. É verdade. Pode ser. Por isso, procura uma boa indicação. Mecânico, meu irmão, pedreiro, é na indicação. Senão você dança. O cara fala que o serviço fica em 15 dias, demora 15 anos. Entendeu? Então, não é porque tem exemplos ruins dentro das profissões que você deixa de procurar o médico, que você deixa de procurar o mecânico, o psicólogo, o juiz, o advogado, os amigos, advogado também. Tem advogado, meu irmão.
Tem uma piada que os dois advogados estavam saindo do fórum e falou assim para o outro, e aí, um calor desse, vamos tomar alguma coisa? O outro falou, vamos de quem? É terrível. E o que fazer? Abandonar, nunca mais procurar, se auto-isolar? Não, vamos procurar os melhores, vamos pesquisar a respeito e tal. Mas quando o assunto é igreja, simplesmente abandonam. Simplesmente abandonam. Não fazem isso com nada, com outra coisa, não, mas na igreja, simplesmente abandonam. Então, deixa eu te falar uma verdade. A maioria das igrejas evangélicas são bênção. As pessoas não enxergam isso. A maioria é bênção. Pastor, como o senhor pode falar isso? Não, você sabe quantas 1000 igrejas tem no Brasil? Eu sei, você sabe. Então a pessoa não sabe e fica falando. Dias atrás eu fui falar sentar numa reunião de negócio, de trabalho lá da faculdade. Eu vou falar aqui o nome da denominação, não posso falar o que era o assunto, mas era na Igreja de Deus é Amor, lá na Central. Sabe quantas igrejas os caras têm no Brasil? 22.000. Eu estou falando só do Brasil, tá? 22.000. Eu não tinha essa noção. Por exemplo, o Peru. Lá no Peru, a maior igreja do Peru é a Deus é Amor. Incluindo as igrejas do Peru. Eu estou dizendo ao todo. Tem a sede da Deus é Amor aqui de São Paulo, que cabe umas 25.000 pessoas, mais ou menos. A sede do Peru é do mesmo tamanho. Aí você fala assim, pastor, eu não sabia. Então, a maioria das igrejas, é que a gente fica medindo, porque a gente vê um pastor lá, um apóstolo lá falando no rádio besteira, baboseira, e outro não sei o quê, outro que você conhece, outro não sei o quê. Aí, por causa disso, você tira uma média e fala assim, o evangelho faliu. Não faliu. A igreja vai muito bem, obrigado. A igreja de Cristo segue na humildade, na oração, na contribuição, no jejum, na ajuda ao próximo, em estender a mão. A igreja segue sendo igreja. Pode ser que tenha um ou outro exagero, ou uma coisa, mas no geral, a maioria das igrejas são bênção na vida de centenas de pessoas em volta, que estão ali. A maioria esmagadora dos pastores levanta cedo para trabalhar. Como eu, por exemplo, que não vivo de salário de igreja. A gente levanta cedo para ganhar vida. E essa realidade é a realidade da maioria dos pastores. Não, pastor, porque lá na Assembleia... Então, pode ser que o presidentão lá, o coronel, não sei o que, beleza. Mas a maioria das igrejas da Assembleia de Deus, o cara levanta cedo para trabalhar, irmão. Fica nos 12 horas atrás do volante no Uber. Na colher de pedreiro, pintando a parede, datilografando, digitando, sei lá, fazendo alguma coisa, para ganhar a vida. E à noite tem que estar lá, pregar na igreja, trazer palavra, aconselhar, orar pelos enfermos, visitar, abraçar, puxar a orelha, orar junto, ensinar a Bíblia. Não é fácil, não. Eu dizia há pouco que alguns pastores não prestam. É verdade. E o pior é que existem pastores, o pior é que existem pastores tidos como sérios, que são piores do que os hereges. E eu descobri isso há pouco tempo. Não é que eu descobri, eu comecei a prestar atenção nisso há pouco tempo. Porque assim, pelo menos os hereges, você pega um Agenor Duque, que é um herege. Mas pelo menos o cara dá a cara a tapa. Ele vai lá na televisão e fala a asneira que ele está falando. Ele fala, ó, esse envelope aqui... não sei o que, 3 vezes o dízimo, fala lá a heresia, mas ele assina embaixo. Agora, tem uma outra raça, um outro tanto de pessoas que fala contra isso, mas que vive exatamente o que eles fazem, só que é velado. Vou dar um exemplo. O que falar de pastores tidos como sérios, mas os caras são milionários? A Assembleia de Deus está cheia. A Assembleia de Deus está cheia. O cara fala mal do Agenor, fala mal do apóstolo não sei o quê, do bispo sei lá o quê, do sei lá o quê. Só que é o seguinte, meu amigo, ele tem 10 vezes mais grana do que esses caras. Em cima do quê? Do dízimo e oferta dos irmãos. Aí o cara tem uma casa aqui, outra casa lá em Orlando, outra casa lá na França, outra casa lá em São Paulo, outra casa na praia, outra... Com que dinheiro? Da onde vem toda essa grana? Como você consegue fazer isso aí? Que eu não dou conta.
Trabalho, ganho bem até, mas não dou conta não. De ter tudo isso aí. Então, o que falar desses pastores missionários? Como é que você explica uma pessoa que vive como pastor, mas tem uma casa aqui, outra na praia, outra no campo, outra lá na Flórida? E está assim, ó. Assim, desses exemplos. Só que é o seguinte, são os pastores sérios. São sérios. Eles não vão pegar um envelope, como faz os outros que eu falei. Tá aqui, irmão, quem quiser, faz aqui o desafio. Não, eles metem o pau nisso. Só que por trás, eles vivem uma vida nababesca mais cheia de luxo do que esse pessoal. Tem pastor que é agiota. Você está entendendo? Então, o que falar dos coronéis? Os caras não escutam ninguém, não ouvem pregação, não oram, nunca estão errados, não choram, não leem a Bíblia, não ganham almas, não batizam, só mandam. Tem esses caras. E não está na ala dos caras que ficam escandalizando o nome de Jesus aí fora. O que falar dos aniversários de pastor? Vamos, já que abrimos a caixa de Pandora? O que falar dos aniversários de pastor? As igrejas filiais são obrigadas, eu disse, obrigadas a levar grana, meu irmão, em dinheiro vivo, livre de taxa. É pior do que, tipo, você vai ganhar, eu ganhei 100 mil na loto, na Mega Sena. Beleza, 25, 27,5% é do governo. Você ganhou 100 mil, mas você vai levar 70 e poucos. Agora, esse exemplo que eu estou falando é livre de taxa, é livre de imposto. Eu sei de casos onde o irmão teve, pastor, o que eu faço? Tem que levar 8 mil. Eu falei, quanto? 8 mil. E a minha igreja tem 100 e poucas pessoas. Como eu vou ter 8 mil para levar para o pastor dentro de um envelope e dar de presente em dinheiro vivo? Não pode ser cheque, é cash, é dinheiro vivo. E sabe qual é o nome dessas igrejas? Assembleia de Deus, Quadrangular. São as igrejas de grife. São as igrejas de nome, com não sei quantas filiais. Não estou falando desse pessoal de bispos e apóstolos, eu não sei o que fica lá na Celso Garcia, não. Eu estou falando dos chefes, dos grandes homens de Deus, que estão acima de qualquer suspeita e tal. Aí no aniversário, sabe quantos caras ganham? 500 mil, 700 mil. Num dia. E sabe quantas vezes isso? Todo ano. O ano que vem tem mais. Então eu estou expondo tudo isso para criticar quem se afasta da igreja por conta desses escândalos. Aí você fala assim, pastor, mas se isso é fato, eu posso continuar congregando? A pergunta é, você está sendo pego de surpresa ou Jesus avisou que isso iria acontecer? Jesus avisou ou não avisou? Avisou. Você não está de surpresa nesse negócio. Nós somos a igreja no tempo do fim. E Jesus Cristo disse, aperta o cinto, porque no tempo do fim a coisa vai ficar pior. Miqueias capítulo 2, versículo 11. Se houver alguém que seguindo o vento de falsidade e mentindo disser, eu te profetizo vinho, bebida forte, esse será o profeta do povo. Acabou, é isso que nós estamos vivendo. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverão entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando ao ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Muitos seguirão suas práticas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, e movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O fato, meu irmão, minha irmã, é que Jesus Cristo disse que no contexto do fim, este seria exatamente o cenário: multiplicação de iniquidade, amores se esfriando, e você tem que se posicionar. Ou você é um dos caras que se esfria,
com meia dúzia de escândalos, e não quero mais saber, me afasto, e estou fora, ou você aperta o cinto, porque vai piorar, vai ter escândalos piores, vai ter escândalos ainda maiores, e fiel é aquele que se mantém até o fim. A promessa não é para quem chega primeiro, a promessa é para quem aguenta até o fim. Glória a Deus. Terceiro, e aí a gente encerra. Precisamos ser igreja com I maiúsculo. Precisamos ser igreja com I maiúsculo. Jesus ensinou que o templo sai do templo. A gente falou isso no primeiro ponto. Assim, a igreja verdadeira sai de dentro da igreja instituição. Vamos fazer um exercício aqui, presta atenção. Vamos colocar na nossa cabeça duas igrejas. Uma com I minúsculo. Quando eu falar igreja I minúsculo, é instituição. A gente tem uma dessas. Igreja de I minúsculo. CNPJ, pessoa jurídica, CGC, CNPJ, sei lá o quê, imposto disso, daquilo, diretoria, ata, registro em cartório, a gente tem isso aí. E vamos diferenciar essa igreja com I minúsculo da igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, os salvos de todos os lugares. Uma igreja está dentro da outra. A igreja com I maiúsculo está dentro da igreja com I minúsculo, se me faça entender. Estou me fazendo entender? Então a igreja com I minúsculo é a instituição. A igreja com I maiúsculo é o corpo de Cristo. Então presta atenção numa coisa muito importante. João 17, 17. Mas lê esse texto. Lê, acha na sua Bíblia, marca aí. Diz assim, palavras de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção, duas coisas aqui. Primeiro, que Jesus está orando pela igreja do futuro, por nós. Ele está dizendo, eu não estou orando apenas por estes, mas eu estou orando por aqueles que pela tua palavra um dia vão crer em mim. Essa é a gente. Nós cremos em Jesus Cristo pela palavra, não é porque nós ouvimos um apóstolo que conheceu Jesus, ou porque nós vimos o próprio Jesus. Nós cremos pela palavra. E Jesus orou por nós. E a segunda verdade é que é o seguinte: a unidade da igreja mostra Deus na igreja. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja, quando é a igreja com I maiúsculo, e vive como igreja com I maiúsculo, o mundo em volta crê que Jesus foi enviado por Deus. Em outras palavras, presta atenção, o mundo não precisa de teologia para crer. O mundo não precisa de grego ou hebraico para crer. Eu já disse aqui outras vezes, se grego resolvesse, a Grécia era salva, os caras falam grego. Não é essa a questão. O mundo não precisa de teologia, o mundo não precisa de estudos bíblicos para crer. Eles só precisam ver a igreja agindo como igreja. Se o mundo ver a igreja vivendo como igreja, eles vão crer, eles vão ser alcançados. Pastor, mas existem erros? Sim, existem erros. Pastor, mas existem falhas? Sim, existem falhas. Mas existe vontade de ser diferente do que é no mundo? Então esse é o ponto. Se existir vontade em nós de sermos diferentes de como éramos no mundo, esse é o ponto. Quando resolvemos ser um, os milagres começam a acontecer. Quando a igreja resolve ser uma só, então os milagres começam a acontecer. E eu estou falando de milagres, bom, espirituais ou não. Vamos falar de grandes milagres que não são exatamente espirituais. Tradução da Bíblia. Eu trabalho com isso.
Eu sei quanto é que custa. Quantos milhões de dólares custa para você ter um livro inteiro numa língua de um povo não alcançado. Eu sei quantos anos demora, quantos milhões são envolvidos, quantas centenas de pessoas para falar assim, temos a Bíblia na nossa língua. Nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio. Para hoje, um bando de mané ficar usando a Bíblia falando que não pode estudar. Já viram esses caras? Os caras usam a Bíblia e falam assim, ó, não, para que grego e hebraico? Se a Bíblia fala que não sei. Eu falo, peraí, você está lendo a Bíblia em que língua? Em português. Ué, se você está lendo a Bíblia em português, você não pode criticar teólogo nenhum. Porque eles que traduziram a Bíblia para você. Se não fosse eles, você não estava nem lendo a Bíblia. Então, quando a igreja resolve ser única, uma coisa só, quando a igreja resolve ser igreja com I maiúsculo, alguns milagres acontecem. Tradução da Bíblia. Só é possível. Chama os desigrejados aí e fala assim, então, vocês estão pensando em traduzir a Bíblia para alguma língua? Pergunta para eles se eles sabem do que ele está falando. Quanto é que investe, quanto tempo dura, e treinamento, e capacitação. Vamos pensar, quando a igreja se reúne, manuscritos são resgatados. Estudem isso que eu vou falar agora. Na década de 50, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, no sul de Israel, pertinho de Jericó. Esses manuscritos, eles foram, quando o cara percebeu que aquilo valia muito, o que ele fez? Ele picotou os manuscritos e saiu vendendo pelo mundo para os museus. O que a igreja fez? Saiu comprando os manuscritos para montar o texto. Para termos o texto original. Desigrejado consegue fazer isso? Um cara consegue, um aqui, outro não sei na onde, outro não sei não consegue fazer isso? Não consegue. Só dá se a igreja for uma. Só dá na base da unidade. Quando a igreja se reúne, missionários são treinados. Quando a igreja se reúne, missionários são enviados. Sabe quanto custa o dólar, meu amigo? Sabe quanto custa $1 hoje? É quase 4,20. Eu estou falando do comercial, que não é o caso. O caso do dólar que a gente usa é o dólar de turismo aqui no Brasil. E sabe quanto custa $1 de turismo, meu amigo? É 4,50. Sabe quanto custa para mandar, sei lá, $300 para alguém que está lá do outro lado do mundo? É 300 vezes 4,50. E 300 lá não é nada. Só dá para fazer isso se a igreja estiver unida. Se não for assim, não vai. Quando a igreja se reúne, os missionários são mantidos. Quando a igreja se reúne, crianças são alcançadas. Está aí a nossa galera que foi esses tempos para a África. Foram lá evangelizar crianças. Não foi, missionário? Alcançar crianças para Jesus. Está aí o pessoal que foi a semana passada, retrasada, para o Vale do Ribeira. Alcançar famílias. Só dá para fazer isso com igreja. Pastor, mas eu posso ir sozinho? Pode sozinho. Quantas cestas básicas nós levamos dessa vez? Eu não sei. É, irmão. 28 cestas. Você consegue ir sozinho levando 28 cestas? Mas com todo mundo dá. Da outra vez nós levamos quantas cestas básicas? 70, mas 28 já deu 100, praticamente. Você consegue levar 100 cestas básicas de um mês para o outro no mesmo lugar? Para um povo pobre? É difícil, né? Mas quando a gente se reúne, não pesa para ninguém, é bênção para todo mundo, é a igreja fazendo milagres verdadeiros acontecer. Quando a igreja é a igreja com I maiúsculo, a gente alcança drogados, a gente cuida de refugiados, a gente alimenta famintos. E quer que eu te diga uma coisa para você? Nós não precisamos do governo. Nós não precisamos de mudanças nas leis. Nós não precisamos de isenção de impostos. Não precisamos de favor nenhum. Não precisamos de ficar com o chapéu na mão pedindo pelo amor de Deus. Não precisamos de nenhum vento a favor. Só precisamos ser um em Deus. Só precisamos de comunhão. É só isso. E milagres acontecerão. Eu não sou contra a política, mas na boa, a gente só precisa ser igreja. A gente só precisa ser igreja com I maiúsculo.
Eu não sou contra ou a favor, negócio de isenção de imposto. Essa igreja, por exemplo, está isenta de imposto. A gente está isento aqui de 3 mil e pouco por mês de imposto. Que bom, glória a Deus. Mas quer que eu te diga, se tendo ou não tendo, a gente, não é isso que faz a igreja andar. A gente só precisa ser igreja de verdade. A gente só precisa ser igreja com I maiúsculo, onde um se preocupa com o outro, um abraça o outro e visita o outro. E quando dói em um, dói em todo mundo. Quando mexe com um, mexe com todo mundo. Isso é igreja de verdade. Essa é a igreja na essência. E é só isso que a gente precisa. Porque se a gente for igreja com I maiúsculo, Jesus Cristo disse o seguinte. Versículo 21. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo crê. Não é quando a gente ensina grego e hebraico. O mundo crê não é quando a gente faz uma aula de dança, e jazz e balé aqui na igreja. O mundo crê não é quando a gente faz o uniforme das irmãs e tudo da mesma cor. O mundo crê não é quando a gente pinta a igreja lá fora e a gente coloca um balão e a gente... Não, o mundo crê quando a igreja é uma só. Quando nós formos um em Deus, o mundo vai olhar e vai dizer, eu não sei o resto, mas essa igreja é uma igreja de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.